Bom dia. Estava sem o som, como que faz? Eu nem escutar, né? E aí, pessoal, bom dia. Bom dia, Karen. Pessoal, vamos voltar lá ao sistema endócrino, né? Esperar mais uns minutinhos. Vocês ficaram com alguma dúvida de ontem? Porque eu vou continuar, né? Você está entrando. Aqui. Vamos lá. Olha, só situando. Então, a gente já falou da hipófise, da boca, fica a hipófise, e a gente falou das duas partes da hipófise, que é a neurohipófise e a adenohipófise. Deixa eu ver aqui. Não consigo abrir o chat. Tinha uma pergunta no chat. Pode fazer a pergunta? Porque eu não consigo abrir. Deixa eu ver. Não abro. Não é pergunta, professora. Bom dia. Ah, bom dia. Bom dia, Isabela. Bom dia, professora. Que bom, né? Que bom. Então vamos lá. Olha, Isabela, espero que você esteja gostando dessa matéria, né? Que você falou que você não gosta, né? Eu Certo? acho complicada. Muito É, nome. muito nome, mas está entendendo. Tá indo. Então tá bom, então tá bom. Então vamos lá. Olha, então, como a gente falou, só vou revisar aqui quais são as glândulas que a gente viu, tá? Então foi a hipófise, né? A hipófise aqui, que é dividida em adenihipófise e neurohipófise. A gente viu também a tireoide ontem, né? Que tem a tireoide e a paratireoide. Lembrando, tireoide produz três hormônios, T3, T4 e calcitonina. E eu falei de dois problemas ligados ao T3 e T4, que é o hipotiroidismo e o hipertiroidismo, que são os principais, e tem o cretinismo ou hipotiroidismo na infância, que também pode acontecer, né? Então, a gente falou disso, falou que tem a calcitonina, que é o hormônio produzido pela tireoide, que retira o excesso de cálcio do sangue e deposita nos ossos. E tem a paratireoide, que são essas bolinhas aqui na tireoide, que produz o paratormônio, que é antagônico à calcitonina. Ele tira o cálcio dos ossos e transfere para o sangue. Isso aí para neutralizar o pH do sangue, porque o sangue não pode ficar ácido e também não pode ficar básico. Ele tem que ser neutro, porque senão ele começa a ter a desnaturação das proteínas do sangue. Bem, então a gente falou isso e começou a falar das adrenais ou suprarrenais, que são essas aqui. Vou chegar lá. Aqui, né? Então, as suprarrenais podem ser chamadas de adrenais, e essas suprarrenais pode ser escrito junto, que é o que é utilizado hoje, sem o hífen, mas você pode encontrar também suprarrenais separados com hífen, tá? E aí eu te falei que se você fizer um corte longitudinal nessa suprarrenal, você vai ver que tem o córtex e tem a medula. O córtex é onde vai ter a produção de dois hormônios importantíssimos, que é o cortisol e a aldosterona. Lembrando que fala mineral corticoide, é porque a aldosterona ela é produzida pela adrenal, ela cai na corrente sanguínea, ela vai para o rim, lembrando que as adrenais ficam sobre os rins, né, são duas adrenais, né, dois rins, duas adrenais, e aí ela vai para, ela vai, é produzida aqui,
vai para os néfrons e ela aumenta a reabsorção do sódio, porque o sódio não pode sair em forma de urina, tá? Então, ela vai fazer essa questão. Ela aumenta a permeabilidade do túbulo para voltar esse sódio para a corrente sanguínea e não sair sódio em forma de urina. E aí, eu falei para você que tem o cortisol. Cortisol, ele é um glicocorticoide, glico, porque ele vai aumentar a energia do nosso corpo. Então, por exemplo, agora que são 8h05, provavelmente todo mundo está produzindo cortisol. Né? Como eu te falei, tem os horários que esse hormônio é produzido no nosso organismo. Então, 8 horas da manhã é um horário que ele começa a ser produzido. 16 horas é um outro horário que ele também é produzido. Por quê? Porque ele vai fazer com que a pessoa produza energia a partir da proteína e da gordura. Lógico que tem uma quantidade que é normal produzir isso, mas esse cortisol, ele pode ser aumentado se você tiver com algum problema de saúde, se você tiver muito estressado, e pode ser um estresse que você provocou, como assim? Todo dia, aquele fadiga, ele acha que você precisa de mais energia. Que loucura é essa que aconteceu? Me tiraram da sala? Ai, tô aqui falando igual uma louca. Oi, pode falar, cara. Tá travando um pouco. Pode repetir o que você falou por último? O estresse causado? Em outros lugares, outros lugares que eu tive uma reunião pelo Zoom, eu fui retirada. Ah, é a minha conexão, tá ruim. A minha conexão. Eu fui retirada 2 vezes do Zoom, numa reunião que eu tava. Ai, meu Deus. Mas olha que eu coloquei, melhorei minha internet. Pus aquela de fibra. Nossa, tá bom. Então vamos lá. E ainda vou comprar um notebook novo. Eu tô tentando investir para ficar melhor e tá dando errado ainda. Mas vamos lá, né? Olha, então, Karen, como eu tava falando, se você quiser malhar, vamos supor que você quer malhar todo dia. Por que não pode malhar a musculatura todo dia? Porque começa, o corpo, ele acha assim, essa pessoa, o corpo está precisando de muita energia, porque está gastando muita energia naquele grupo muscular. Então, tem que produzir mais cortisol. E aí, quando vai produzindo mais cortisol, ele vai pegar a proteína do músculo e a gordura e vai converter em glicose, em energia. Então, em vez da pessoa ganhar massa magra, né, ganhar músculo, ela vai perder. Ela começa a perder porque ele vai consumir o músculo para gerar energia. Entende? Então, isso acontece, lógico, quando a pessoa produz o cortisol de forma normal, isso não vai acontecer, né? Mas quando começa a ter um estresse no corpo, ele começa a consumir, por exemplo, o músculo. Por isso que tem gente que fala assim que começa a malhar, não come direito, aí começa, em vez de ganhar massa magra, começa a reduzir a massa magra. E começa a ter inchaço, né? Então, porque o cortisol... E outra coisa, quando a pessoa está muito estressada, eu falo estressada não é de nervosismo, não é isso. Estresse pode ser, às vezes a pessoa não está nervosa, mas o corpo, ele sente a carga daquele estresse.
sabe? Por exemplo, a pessoa não dorme direito, ela não come, ela não dorme direito, ela não come direito, ela tem muita coisa, muita atividade, muita coisa para fazer, às vezes, muita coisa para resolver, isso gera um estresse. E aí ela vai ter um cortisol muito alto. Aí por que não pode ter muito alto? Porque começa a ter a falência da suprarrenal. Entende? Então, tem coisas que tem coisas que tem que avaliar e ver o que está sentindo. Aí a pessoa não ganha massa magra, ela ela vai perder a massa magra e vai aumentar a gordura proporcionalmente no corpo, né? E aí outra coisa, quando a pessoa tem um problema de saúde, ela vai produzir mais cortisol e às vezes esse cortisol a mais não resolve. E aí ela vai tomar o corticoide. Aí o corticoide vai fazer a mesma função do cortisol, vai tentar gerar energia para o corpo da pessoa para ela recuperar, para aumentar a imunidade. Só que o corticoide, ele não é bom porque, como ele é muito forte, ele pode aumentar, vai perder massa magra, vai ter retenção de líquido. Essa retenção de líquido, ela pode aumentar a pressão arterial, pode prejudicar os rins. Então, por isso que não é bom tomar corticoide. Porém, é como eu falei ontem, se a pessoa tiver uma doença, por exemplo, a própria COVID, ou então ela fez uma cirurgia, ela tem que tomar o corticoide, né, para agir mais rápido o corpo e ela recuperar mais rápido. Beleza? E aí, eu falei para você também ontem que tem na medula, nós temos a epinefrina e norepinefrina. Epinefrina é adrenalina, norepinefrina é a noradrenalina. A adrenalina, você sabe que é um hormônio que é usado também como neurotransmissor, que serve para preparar o seu corpo para a fuga. Quando eu falo preparar o seu corpo para a fuga, na verdade, para momentos que você precisa de mais energia para você funcionar rapidamente, agir rapidamente. Né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma atividade física, você vai correr, você tem que produzir adrenalina, porque aumenta o batimento cardíaco, tem a dilatação dos bronquíolos para entrar mais ar, né? Mais oxigênio no sangue. Aumenta a pressão arterial, porque tem que aumentar a pressão para circular mais sangue, né? Aumenta a circulação, aumenta o batimento cardíaco, aumenta a respiração. Então, pode dilatar a pupila. Tem a questão também de produzir glicose a partir do glicogênio, que é armazenado no fígado, no músculo. Então, a adrenalina, ela vai atuar no seu corpo para ser uma coisa rápida, né? Você precisa dar energia muito rápida. Então, é a adrenalina que vai atuar ali. E a noradrenalina, ela é como se ela casasse com a adrenalina no sentido de aumentou a pressão arterial, a noradrenalina ela vem nos vasos sanguíneos para diminuir a pressão arterial e manter essa pressão arterial, porque ela não pode aumentar muito. Se der um pico muito alto de pressão, a pessoa pode dar um AVC. Então, por isso que a noradrenalina ela vem para regular a pressão arterial. Todo mundo entendeu? E aí vai atuar onde? Nos vasos sanguíneos. Quais vasos sanguíneos? Artérias. Porque as artérias é o que vai ter maior pressão. A veia, ela tem menor pressão, porque é o sangue voltando para o coração. E a artéria, ela leva o sangue para todo o corpo. Então, a pressão tem que ser maior. Beleza, pessoal? Eu tô falando. Só ver se você tá entendendo. Pode prosseguir? Pode. Beleza. Agora, esse aqui é o filé mignon aí para o Enem. Gente, pode cair isso aqui. Pâncreas. Pâncreas sempre cai. Vestibulares, Enem, porque tem a questão. Olha, tem os ácinos, que são essas partezinhas amarelas. Essas partezinhas amarelas, ático. E essas partezinhas roxas são as ilhotas de Langerhans. Oi, pode falar. Você pode repetir a importância do pâncreas para o Enem, por favor, porque pelo menos para mim tá bom. Tá bom. O pâncreas, ele é uma glândula mista.
Uma glândula mista porque ele produz duas substâncias, dois tipos, melhor, dois tipos de substâncias, que é o suco pancreático, que está relacionado com a digestão, e os hormônios, que vão ser insulina e glucagon, tá? Então, ele é uma glândula. Quando falo glândula, é porque ela produz substâncias, produz secreções, né? Então, ela é formada de células diferenciadas, que eu vou te mostrar agora, e só que produz secreções, né? Então, são dois tipos de secreções. Suco pancreático, que já cai diretamente no intestino, e quem produz esse suco pancreático? São os ácidos, que são essas partes amarelas aqui, ó. São células que vão produzindo o suco pancreático e vai sendo liberado lá no intestino. E aqui são as ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas de Langerhans, elas têm dois tipos de células. Tem as células beta, que produzem insulina, e tem as células alfa, que produzem o glucagon. Esses dois hormônios, eles são antagônicos, mas eu vou te explicar cada um deles agora. Beleza? Então, por isso que está escrito aqui, ó, no slide, por isso que eu coloquei aqui, que produz dois hormônios, que é o insulina e glucagon, que é a porção endócrina, né, do sistema endócrino, e o suco pancreático, que é a porção exócrina, porque por isso que ela é considerada uma glândula mista. Tranquilo? E a localização do pâncreas, ela é abaixo do estômago, então ela fica do lado esquerdo, tá? Então o fígado fica do lado direito, abaixo da costela, e o pâncreas, ele fica do lado esquerdo, abaixo do estômago, abaixo da costela. Então, abaixo da costela tem o estômago, abaixo do estômago tem o pâncreas. Bem, aqui, mostrando para você, olha, tem as células beta e as células alfa. As células beta, elas vão produzir a insulina e vai cair na corrente sanguínea. Então, por isso está aqui no desenho, vaso sanguíneo. Então, já cai diretamente no vaso sanguíneo. E o glucagon também cai na corrente sanguínea aqui no vaso sanguíneo. Agora, qual que é a diferença deles? É o seguinte, a insulina, ela vai reduzir a glicose no sangue. Então, você vai e come um carboidrato, vamos supor, você comeu batata. Essa batata, ela vai ser quebrada no sistema digestório, né? Vai ser quebrada no sistema digestório e vai virar glicose, né? Quebrar em moléculas de glicose. Essa glicose vai para o seu sangue e ela vai estar em um pico alto de glicose. Então, toda vez que você come, principalmente você comeu carboidrato, fez digestão, 2 horas depois, ou até menos, vai ter um pico alto de glicose. E aí a insulina, o pâncreas, ele é estimulado assim, aumentou a glicose no sangue, o pâncreas libera insulina na corrente sanguínea. E aí, o que ele vai fazer? Como a insulina é um hormônio que tem todas as células apresentam receptores para essa insulina, então reagem com a insulina e aí permite a entrada da glicose na célula. Então, a insulina, ela aumenta a sensibilidade da membrana plasmática das células para que tenha entrada de glicose. E a glicose, ela vai gerar energia, porque ela vai ser quebrada naquele processo de glicogênese, não sei, que ela vai quebrando, vai sendo quebrada, aí ela vira piruvato, aí ela entra na mitocôndria, vai entrar no ciclo de Krebs, depois entra na cadeia respiratória e tem a produção de cerca de 38 ATPs. Não sei se você lembra disso, mas eu fiz esse resumo. Então, a glicose, ela entra, vai ser quebrada no citoplasma, em piruvato, são 10 reações químicas. Quebrou em piruvato, esse piruvato vai para a mitocôndria. Dentro da mitocôndria vai ter o ciclo de Krebs, produzindo lá ATP e tendo os transportadores de elétrons, né, para a cadeia respiratória. Na cadeia respiratória vai ter a produção de ATP e são cerca de 36, 38 ATPs. Então, é energia para a célula. Aí, o que acontece? Quando a pessoa tem diabetes tipo 1, ela não tem a produção da insulina. Por quê? Porque
Essa doença, não vou falar que é uma doença, né? É uma disfunção fisiológica. Uma das causas é porque é uma doença autoimune, tá? É um problema autoimune. A pessoa, o próprio sistema imunológico dela combate as células beta. Fala assim, um fator genético. É um fator genético? Pode ser. Não é provado ainda que é um fator realmente genético, mas acredita-se que é um problema autoimune. O próprio sistema imunológico combate as células beta, então a pessoa não vai ter as células beta, vai ter a redução das células beta, não vai produzir a insulina de forma correta, né, a quantidade correta, e aí ela começa a não ter a glicose dentro das células, começa a ter um pico alto de glicose no sangue. O que pode acontecer? Se não tem glicose nos neurônios, nas células, a pessoa começa a ter vários problemas, como convulsão, porque tem a redução de glicose no cérebro. Então, dá convulsão, entra em coma, aumenta o pH, aumenta não, diminui o pH do sangue, então o sangue fica ácido. Então, pode ter desnaturação de proteínas. E aí, por isso que uma pessoa que tem diabetes tipo 1, como ela não produz a insulina, ela tem que injetar insulina. E aí tem dois tipos de insulina. Tem insulina rápida, de ação rápida, e insulina de ação mais lenta. Que aí a pessoa o diabético, aí ele pode injetar. Né? Então depende muito também se ele ainda produz um pouco de insulina. Tem outros tratamentos, tem tratamento agora, tem um aparelho que é colocado na pessoa, que ele vai, a pessoa comeu, ele já libera a insulina no corpo dessa pessoa, né? Então, tem vários jeitos. Eu costumo falar o seguinte, diabetes não é uma doença, por quê? Porque é uma disfunção, porque se a pessoa, ela conseguir controlar o diabetes dela, ela vive normalmente, né? Agora, o diabetes tipo 1 é quando a pessoa é uma pessoa jovem, né? Então, geralmente, ele pode ser uma criança e pode ser até os 20 e poucos anos, até 30 anos, ele pode desenvolver diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2 já é uma diabetes, é uma disfunção hormonal de pessoas mais velhas, por isso que fala que é senil. Senil porque a pessoa ela viveu a vida toda bebendo, fumando, comendo mal, não tendo atividade física. Então, assim, são hábitos que vão repetindo a vida toda. E aí, ela produz a insulina, só que as células dela diminuem os receptores para a insulina. Então, o corpo, as células dela não recebem, não tem o efeito da insulina que ela produz. Entende? Então, isso vai dando diabetes tipo 2. Então, por isso que fala que o diabetes tipo 1 é o que a pessoa, ela herdou geneticamente, ela desenvolveu, por isso que é mais, quando ela é mais jovem, né? E o diabetes tipo 2 é o adquirido. Adquirido porque, com o tempo, vai gerando esses problemas na membrana plasmática das células, não recebendo a própria insulina. Então, geralmente, para melhorar isso aí, é com dieta. Dieta e atividade física, redução de gordura, né? Então, a pessoa ela pode até sarar do diabetes tipo 2. Sarar é ótimo, né? Ela pode curar a diabetes tipo 2, porque ela produz a insulina. Todo mundo entendeu a diferença? Alguma dúvida? Pode Professora, falar. Ah, necrose dos membros causada pela diabetes é porque as células morrem por falta de energia? repete a pergunta. A necrose, algumas pessoas têm necrose em alguns Ah, membros, entendi. Uhum. é causada porque as células morrem por não receber energia? Sim, é isso mesmo. E outra coisa, como não está levando glicose, não está tendo glicose, não está tendo energia nas células, começa a ter vários problemas como não cicatriza, não tem cicatrização correta, porque não tem, por exemplo, para uma pessoa cicatrizar, ela tem que produzir fibroblastos, e os fibroblastos têm que produzir aquelas fibras colágenas, as fibras colágenas reticulares, não sei se você lembra disso. De as fibras para fazer a cicatrização.
Aí, se a pessoa não tem energia para as células, para os tecidos, eles não vão funcionar corretamente. Então, não tem cicatrização, não tem. Aí pode gerar necrose, porque falta glicose nas células. É isso mesmo. Outra coisa que é terrível, pode dar cegueira, né? Pode dar um tipo de problema na retina. Por quê? Porque a retina, ela é um tecido muito sensível e ele precisa de glicose. E aí, como vai precisando de glicose e não vai tendo, eles começam a ter uma adaptação, que é aumento de vasos sanguíneos atrás da retina. E aí a retina ela sai do lugar porque começa a produzir muitos capilares para tentar irrigar aquela retina. Então, sempre é a falta da glicose que causa os problemas no diabético. E assim, porque não é fácil também, não é fácil, tem que ter muita disciplina para ter certinho os teores lá de glicose no sangue. Certo? E tem que cuidar, né, de tudo. Tem que fazer atividade física, tem que dormir bem, tem que comer bem, tem que mudar todos os hábitos. Então, é uma coisa muito difícil. Não é fácil. Essa Entende? glicose que não é absorvida, o que que ela causa? Ela aumenta o pH do sangue. Aumenta não, diminui, né? Diminui o pH do sangue. O sangue fica ácido. E aí começa a ter os problemas de desnaturação de proteínas. Então, por isso que tem pessoas que elas entram em coma por dois motivos. Primeiro, porque faltou glicose no cérebro, né? E segundo, porque começa a ter desnaturação de proteínas. Então, é assim, diabetes é uma coisa séria. Não é uma brincadeira. Mas imagina, hoje tem toda a tecnologia para a pessoa sobreviver ao diabetes. Primeiro, que tem o conhecimento. Muitas pessoas têm conhecimento, que sabem o que é diabetes. Segundo, tem tratamento, né? E tem até a insulina, ela pode ser recebida pelo governo. Tem gente, porque é caro, é um tratamento caro. Pode chegar até R$ 1.000 por mês de insulina. É um trem assim, tenso. Mas imagina um tempo atrás que as pessoas não sabiam que tinha diabetes, não sabiam o que era diabetes. Elas comiam, por exemplo, não sei se você já ouviu falar, misturar, por exemplo, almoça e, fulano almoçou, tomou um caldo de cana e morreu. Mas por que isso aconteceu? Porque tinha diabetes. Ele tomou um caldo de cana que é só glicose. Se ele não coloca essa glicose dentro da célula, vai virar um pH ácido no sangue, a pessoa, ela morre. Entendeu? Então, hoje tem muitos recursos, tem formas de evitar, tem formas de controlar o diabetes. Tem até o tal do jejum Professora, intermitente. Oi. esse negócio do caldo de cana aconteceu com meu pai. Ele dormiu por 2 dias seguidos. Quase Não, morreu. pois é, isso aí não é brincadeira. Ele não sabia, né, que tinha diabetes. Pois é, não sabia. Pois é, isso é terrível mesmo. Terrível. Mas é assim mesmo. Professora, Oi, pode o falar. diabetes tipo 1 tem cura ou é só pela aplicação da insulina? É só o tratamento, mas assim, a medicina está avançando, né? Então, eles acreditam que o diabetes tipo 1 tem experimentos usando células-tronco. Então, eles estão usando células-tronco no pâncreas, só que não é uma coisa muito fácil de ser feita. Por quê? Como eu te falei, diabetes tipo 1 é quando a pessoa é uma doença autoimune, né? Uma disfunção autoimune. Então, o próprio corpo, o próprio sistema imunológico combate as células beta. Então, para colocar as células, a imunidade da pessoa, para zerar, aí coloca as células tronco, essas tem aquela pessoa. Na verdade, todo tipo, se você for colocar a pessoa, tem que a imunidade colocar as células tronco. Então, tem células tronco, é o tratamento que se faz, tá cortando, né? Células tronco, voltou?
Células-tronco é o tratamento que é o que tá, assim, é o que pode ser que cure o diabetes tipo 1. Todo mundo entendeu aí? Pode continuar? Sim, professora, pode? Foi a Isabela que fez a pergunta? A Tá. Nicole. Nicole, você entendeu, Nicole? Sim? Tem uma questão também que eu quero falar, tem aparelhos também para medir a glicose na pessoa. Ela coloca o aparelho por dentro da pele e ela passa um aparelho assim na pele para medir o teor de glicose no sangue. Aí ela dá para saber também o que ela pode comer, sabe? Então tem todo um controle, tem como fazer esse controle também no diabetes. Bem, agora, pessoal, eu vou falar sobre as glândulas, né? As glândulas, a gente já falou sobre o sistema reprodutor, lá no comecinho, né, do ano. Professora, Oi, você pode falar a função do glucagon? então o que é? Ah, o glucagon? Não É. falei, né? Tá Mas como certo, isso assim? mesmo, desculpa. Vamos lá. Olha, o glucagon, ele vai ter a função antagônica da insulina. Então, a insulina, como eu falei, coloca glicose dentro da célula. O glucagon, ele vai aumentar a glicose no sangue. Quando? Vamos supor, você comeu, vamos supor, você tomou café da manhã e você não comeu mais nada durante o dia, durante a manhã e só vai almoçar. Então, nesse período, vamos supor, um período lá de 4 horas, você digeriu o que foi digerido o que você comeu no café da manhã, aumentou a glicose no seu sangue, diminuiu a glicose no seu sangue. Só que lá por volta do meio-dia, começou a baixar muito a glicose no seu sangue. Só que o seu corpo, ele não vai deixar isso acontecer, diminuir muito a glicose no seu sangue. O que o glucagon vai fazer? Ele vai sair do pâncreas, cai na corrente sanguínea, vai para o fígado e estimula a quebra do glicogênio. Glicogênio não é a reserva energética que nós temos, né? Então, a reserva energética, ele é um polissacarídeo e ele vai ser quebrado em moléculas de glicose. E aí começa a aumentar o teor de glicose no seu sangue. E com isso a pessoa não tem hipoglicemia, ela não começa a passar mal, né? E mantém um pouco de, porque a glicose ela tem que ter, ela não pode ser muito alta, não pode ser alta, mas também ela não pode ser baixa. Então o corpo ele vai mantendo esse teor aí de glicose no sangue. Por isso que quando a gente vai fazer um exame para ver se está com diabetes, ver o teor de glicose, a gente fica 12 horas sem comer. De 8 a 12 horas. E aí tem que estar baixo a glicose, né? Você tirou o sangue, tem que analisar lá que está baixa a glicose. Agora, se você tiver alta, se tiver alto teor, quer dizer que a pessoa tem diabetes, né? E quem mantém, então, aquele teor mínimo, aquele teor básico lá de glicose no sangue? O glucagon. Entendeu? Então, a insulina coloca a glicose dentro da célula, o glucagon glicogênio para aumentar a glicose no sangue. Entendido? Você vai lembrar que são antagônicos. Professora, Pode falar. o glucagon estimula quem para O liberar? glucagon, ele estimula a quebra do glicogênio, que é uma reserva energética que a gente tem no fígado e nos músculos. E o glicogênio é um polissacarídeo, tá? E aí ele vai sendo quebrado em moléculas de glicose. Beleza? Professora, Oi. por que tem um risco de desenvolver diabetes na gravidez? Porque é assim, geralmente não. Quando a pessoa está grávida, ela aumenta, por exemplo, ela tinha um peso, ela tinha uma quantidade de gordura, de massa magra no organismo. E aí, com a gravidez, ela tem obrigatoriamente que aumentar cerca de 12 quilos, tá? Depende também, por exemplo, se a pessoa está acima do peso, ela tem que engordar menos. Então, quando ela começa, imagina, são cerca de 10 meses, 10 meses, na verdade, né? Fala que é 9 meses, mas são 10 meses. Nesses 10 meses, ela tem que aumentar 1 quilo por mês. Se ela aumenta muito,
ela, muita gordura, ela engorda muito, ela começa a ter, e também tem os problemas hormonais, né, que podem acontecer, ela começa o corpo dela é como se tivesse, ela engordou muito rápido. Então, o corpo, ele começa, é como se fosse essa questão do diabetes tipo 2, né? Quando a pessoa tem sedentarismo, ela tem gordura, ela não se alimenta direito, no decorrer de muitos anos, então imagina, ela aumentou muito peso, muito rápido, e o corpo, ele gera um estresse, e esse estresse começa a diminuir os receptores para a insulina. Então, por isso que ela pode ter o diabetes. Ela pode desenvolver o diabetes na gravidez. Então, porque o corpo, ele não se adapta àquele aumento de peso, aquela nova realidade para aquele organismo. O nosso corpo, ele é adaptado a ficar, essa mulher, né, é adaptada a ficar grávida, só que ele gera um estresse, ele recebe um estresse por toda a modificação que acontece no corpo dessa mulher. Então, esse estresse, esse aumento rápido de gordura, então tem mulheres que aumentam 20 quilos ou mais, isso aí sobrecarrega tudo, sobrecarrega vasos sanguíneos, sobrecarrega coração, aumenta muito o líquido sanguíneo, muito sangue, porque, por exemplo, mulher, ela pesa, eu já te falei isso, se ela tem 60 quilos, ela tem 5 litros de sangue. Quando ela fica grávida, ela já produz 2 litros a mais de sangue, nos mesmos vasos sanguíneos. Então, isso sobrecarrega o corpo dela, sobrecarrega os vasos sanguíneos dela. Então, são várias coisas que levam ela a ter prejuízo. Tá, faltam 3 minutos para encerrar, tá beleza. Tá falando demais, né? Então, eu quero que você entenda que sobrecarrega o corpo. E aí começa a reduzir os receptores para a insulina. Por isso que ela pode ter diabetes. Ela pode desenvolver diabetes. Certo? Respondi sua pergunta? Certo. Aí seria diabetes tipo 2, né? Tipo 2. Por isso que pode voltar ao normal. Tá? O diabetes tipo 1 geralmente é um fator genético. Se ela desenvolveu o diabetes tipo 1, é porque ela já tinha predisposição para o diabetes tipo 1. Tá? Mas a maioria das mulheres que ficam grávidas é diabetes tipo 2. Professora, Ok. repete a função do suco pancreático, por favor. Suco pancreático, ele é produzido pelos ácidos, que são essas células aqui, e elas vai cair no intestino delgado para fazer a digestão. Lembra lá que tem as enzimas? Tripsina, quimotripsina, lipase, amilase, peptidase, RNase, DNase. Então, são as enzimas do suco pancreático. Então, por isso que elas caem no sistema digestório. Só falta menos de 2 minutos. Vocês têm mais alguma dúvida? Aí, na semana que vem, eu vou só falar das partes aqui, eu vou revisar com vocês a parte do sistema que a gente já falou lá no começo do ano, né? Não quer passar, travou. Vou falar sobre o sistema reprodutor, masculino e feminino, falar do ovário, do testículo, na questão de hormônios, né? Vou revisar um pouco do ciclo menstrual, apesar que eu já falei de ciclo menstrual, para a gente resolver exercícios e começar a falar de genética, que é muito importante, né? Vocês sabem disso. E aí a gente vai fazer mais. Tá? Falta menos de 1 minuto. Então, eu vou despedir de vocês. E aí, qualquer coisa, pode mandar o WhatsApp, tá? Pode conversar comigo aí, qualquer dúvida. Se você precisar, pode mandar aquela mensagem para mim, tá bom? E pelo direct ou pelo WhatsApp. Estou à disposição. Tchau, professora. Tchau. Então, até semana que vem. Tchau, prof. Boa Tchau. semana. Para você também.